primeiramente, muito boa noite, muito boa tarde, começando a partir de agora pelo Grupo BSTV de Comunicação, na mira, informação, verdade, com muita informação, prestação de serviço e uma porrada de outra coisa, né? Daqui a pouco, começamos a pancadaria da grossa, só com desgraceira, boa informação e respeito à família brasileira, como diria uma figura que a gente conhece muito bem. Ó, hoje nós vamos falar de vários assuntos. Hoje eu recebo aqui, dentro de instantes, o Eliacom Zanellar. Ele faz parte, né, da empresa Central do Empreendedor. Esta empresa é reconhecida na nossa cidade e região pelos trabalhos ligados, principalmente à questão contábil. Tem também a Central Engenharia, né, que é um braço da Central do Empreendedor. Hoje ele vai falar pra gente a respeito do popular PJ. Cristo, que diabo é PJ? Vou falar o português claro, que às vezes o brasileiro não gosta de ouvir a verdade, eu tenho que falar. De um tempo para cá, principalmente depois da suposta reforma trabalhista que nós tivemos, o trabalhador deixou de ser registrado muitas vezes e começa a atuar como PJ. Essa é uma grande realidade em muitos lugares. Por exemplo, no mundo da televisão, hoje não existe mais apresentador de televisão que é registrado via CLT, nenhum, por sinal. Hoje todo mundo virou CLT. Isso é o PJ, né? Não é CLT, perdão, PJ. E muitos empreendedores usam o modal da MEI. Mas o que diabo é MEI? Até hoje eu não sei. Até hoje eu não, vou ser sincero para você. Até hoje eu não sei. Para tirar todas essas dúvidas, o Eliacom vem aqui hoje e vai explicar esse assunto. Ele prometeu deixar esse assunto bem mastigadinho para que todo mundo entenda. Aliás, vem só aumentando, né, o número de MEIs por todo o Brasil. Ó, além disso, hoje nós vamos conversar a respeito desse tanto de acidente que vem acontecendo na nossa região, principalmente na Padre Manuel da Nóbrega, muitos acidentes mesmo, assim, ó, beira o absurdo. É lamentável. Tanto de acidente, principalmente em um mesmo trecho, demonstrando que a gente precisa repensar totalmente a forma de acesso da cidade naquele trecho do condomínio São Luís. Muitas pessoas têm se acidentado por ali e o pior, morrendo, né? Que assim, por mais que exista um erro, muitas vezes público, vou resolver depois, né? O problema é que aquele que perdeu a vida lá, muitas vezes não vai ter oportunidade, evidentemente, de resolver o problema. Ó, lá na SAT está precisando entrar o Namira, viu? A reprise do Namira lá, porque hoje nós tivemos problema com Algar. Não sei o horário que vocês estão assistindo Namira hoje, mas é importante dizer. Vamos começar o seguinte, começar com a apreensão de drogas em São Vicente. O pessoal que está assistindo a gente via rede, é o seguinte, lá em São Vicente, uma quantidade considerável de drogas foi pega na boca da botija, em flagrante. Por quê? Uma dupla estava preparando as drogas para venda. Estava aquela empacotada. Policiais da delegacia sede de São Vicente prenderam em flagrante. Isso foi no sábado. 2 homens, um de 27 e 30 anos, que estavam dentro de um imóvel situado na área de mata, lá no bairro de Apuí, cortando e embalando as drogas que seriam comercializadas no município de São Vicente. Os investigadores ficaram na muquia, né? Ficou de olho no camarada. Estavam rodando no bairro. E aí localizaram essa casa que era reconhecida pelo uso por conta do pessoal do narcotráfico. Ao adentrar a residência, bateu lá, quem pode me atender? Os policiais muito honrosamente entraram, depararam-se com os 2 camaradas realizando a separação e o preparo das drogas. Eu sou malandrão. Foram apreendidos, sente o clima, 3 tijolos de skunk, 3,89 kg, tudo já pronto para venda, e 406 porções de skunk. Além dos entorpecentes, foram apreendidas balanças de precisão, facas, guilhotina, manual, né, e demais objetos utilizados na preparação dos entorpecentes. Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia e as drogas, claro, saíram de circulação, né? E quando eu digo droga, eu não tô falando do skunk, a banda não, né? Porque tem às vezes o cara, pô, por que você não gosta do skunk? Né? O Samuel Rosa, eu tenho uma raiva do Samuel Rosa, mas não chega a ser uma droga o skunk. O skunk é um mescladão que vai maconha, vai toda desgraça, né, do skunk lá. É tudo isso daí, tudo pra fazer mal pra saúde. A barba, cabelo e bigode pra fazer mal pra saúde do camarada, tá bom? Ó,
Falando nisso, pelo amor de Jesus Cristo, baixa para eu ver meu retorno. Presta atenção nesta outra história. Coloca aí para mim, por gentileza, o que aconteceu nesse parque de diversões. Dá uma olhadinha. A menina, rapaz, se soltou desta gaiola. Olha aí sobre você. E ficou grudado o negócio girando. Jesus do céu. Eu já tenho medo desgraçado de um negócio desse. Vendo isso aí que eu nunca vou entrar no brinquedo. A menina ficou presa igual a Beyblade. Ficou lá parecendo a Beyblade. Roda, roda, roda. E o homem lá tentando segurar. A menina colocando a vida dela em risco. Teve leves machucados. Este caso aí que nós estamos apresentando para vocês aconteceu lá no Sergipe, rapaz. Lá no Sergipe. Então é uma coisa assim bem complicada mesmo, um risco desgracento que o pessoal vem enfrentando aí, principalmente nesses brinquedos. Precisa de uma fiscalização, hein? O que não dá é pra ficar desse jeito aí, não. Aí é coisa séria. A gente tá falando da vida das pessoas, pô. Desse jeito não dá. Desse jeito não dá. A menina, ó, você pode reparar, a menina ficou igual a Beyblade. Soltaram a menina no Beyblade. A menina ficou girando lá, muito louca. Você tá de brincadeira comigo, hein? Você tá de brincadeira comigo? Isso é uma coisa realmente muito séria, né? Muito séria. Você tá de... Agora, ó, volta pra mim aqui. Deixa a menina da Beyblade lá. Que eu estou no estúdio aqui com ele. Coloca ele na tela aí. Com a gente, vê se dá pra aparecer. Isso, agora coloca nós dois aqui junto. Isso, agora eu vi que tá bonzinho. Liga aí. Aí, tá aqui com a gente. Ele é Acon Zanelato. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem estiver vendo as reprises do Namira. Tudo bem, Cristian? Tudo bom, ele é Acon. Seja muito bem-vindo aqui ao Namira Informação Verdade. Tô vendo aí a camiseta da Central do Empreendedor, tem máscara da Central do Empreendedor. Eu sei que eu não recebi nenhuma, eu tô desconfiado por quê? Porque é o seguinte, eu acho que eu sou o pior vendedor da Central do Empreendedor que possa aparecer, porque é uma empresa séria. Aí coloca eu na parada, né? Coloca eu com a máscara do negócio. Aí eu chego com os vexames que eu falo as besteiras, vai queimar o filme da nossa Central do Empreendedor. Imagina, Cristian, você tem toda a credibilidade possível aqui no município. Aí, olha, ele tá elegante, ele tá bom. E você sabe que eu sou extremamente imparcial quando o assunto é futebol. Sim, exceto futebol, o resto é totalmente imparcial. É isso aí. Eliacom, vamos começar nesse assunto que é extremamente sério. Popularizou as PJs, não apenas para o empreendedor, mas eu uso o exemplo dos apresentadores de TV, que quando vão trabalhar nas emissoras hoje é tudo via PJ. Eu, por exemplo, seria via PJ se fosse com a Record, com uma Globo, enfim, a maioria vem sendo assim. Quando a gente diz o PJ, a pessoa precisa entender. Significa necessariamente que o PJ é CNPJ, é MEI ou não? Explica o pessoal de casa. Então, vamos lá, para separar o joio do trigo, né? PJ é pessoa jurídica. Toda pessoa jurídica tem um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ou seja, a BSTV tem um CNPJ, certo? A Central do Empreendedor tem um CNPJ. O que ocorre? Lá em 2006 foi criada a Lei Complementar 123 de 2006. Um número 123, chamativo, e que serviu para que pequenos empreendedores conseguissem se regulamentar nos seus negócios. Sabe aquele vendedor de brigadeiro que está começando, aquele jornaleiro, aquele comerciante que está abrindo agora seu pequeno comércio. Pasteleiro muitas vezes. Pedreiro, por que não, né? Pedreiro muitas vezes vai pegando por empreitada, cabeleireiro. Conseguiram ter o direito a abrir um CNPJ para recolher o seu INSS. Hoje, o antigo INPS, né? O Instituto Nacional de Seguridade Social. Eu sou da época do INPS. INPS, então você tá velho. Velho, sou da época do INPS. Então, assim, a Lei Complementar 123 veio para favorecer esses pequenos empreendedores que estavam começando. Entretanto, lá em 2017 foi reprovada a reforma trabalhista. Eu acho que todo mundo ficou sabendo, né? A reforma trabalhista deu muitas possibilidades, né? Possibilitou com que os empregados pudessem diretamente com o empregador, sem o auxílio do sindicato, acordo, né? Fazerem diversos acordos.
Uma das coisas que a reforma trabalhista trouxe foi a possibilidade da terceirização trabalhista. O que é a terceirização trabalhista? Você pega um funcionário seu que não tem um vínculo direto, ou seja, não cumpre carga horária todo dia, não faz uma carga horária cheia de 44 horas semanais e, dependendo do setor, evidentemente, consulte seu advogado, pode ser que esse funcionário venha a ser uma pessoa jurídica contratada terceirizada. Sim. Para um apresentador de TV, um William Bonner, uma Fátima Bernardes, uma Renata Vasconcelos, show de bola, né? Para eles tá tudo certo, eles abrem uma empresa que com certeza não vai ser um MEI, porque o faturamento é muito acima do Qual o limite? Boa pergunta. Qual é o limite do MEI hoje? Hoje é R$81 mil por ano, dá uma média de R$6.750 por mês. Ano que vem, já tem um projeto de lei praticamente já engatilhado para o ano que vem para aumentar esse limite para 130 mil, Thaís está me corrigindo aqui, a colinha. Então, 130 podia estar aparecendo a Thaís aqui, mas ela não optou por não. Então, assim, vai aumentar. Mas não é um grande avanço, porque o MEI, quando foi criado, o valor era de 60 mil. O salário mínimo na época era 600 e pouco. Hoje o salário mínimo é 1.212. Então, assim, aumentou, mas não aumentou de verdade. Na proporção. Na proporção, né? Foi a gente tá sendo ludibriado, né? O valor não aumentou tanto. Agora a questão é a seguinte, para aquele pequeno empreendedor que está começando o seu negócio, show de bola, o MEI serve. Para aquele funcionário que na verdade deveria ser um CLTista, deveria ter o fundo de garantia dele recolhido, o INSS dele recolhido pelo salário que ele realmente está trabalhando, que ele realmente está recebendo, o MEI prejudicou, porque deixou de ser um funcionário, deixou de ter direitos. Deixou de ser um CLT, a chamada CLT. Deixou de ser CLT. O que é CLT? CLT é a consolidação das leis do trabalho, certo? Ela é uma lei da década de 40, certo? Que teve suas alterações, inclusive uma delas foi a de 2017, que protege o trabalhador que está em um nível mais baixo na escala de trabalho. O MEI era para ser para favorecer, ele está sendo utilizado de outras maneiras também. O motoboy, certo? Que está trabalhando terceirizado. Motoboy é MEI? O motoboy pode ser MEI. Ele pode abrir um MEI. Pode trabalhar para várias empresas, inclusive fazendo entregas, certo? Funciona. A gente não diz que não funciona. Agora um balconista, por exemplo, ele já tira daquela característica de MEI. Ele já deveria ser um CLTista, certo? Então, qual é o grande problema desse boom que deu depois de 2017? Hoje, só pegando essa parte aí, Leco, não pode ser qualquer função. Não é qualquer função. PJ. Não. E mais, não pode ter vínculo de emprego. Se eu sou um motoboy que trabalha só para aquele local, todo dia, pode mudar essa característica, certo? Se eu trabalho para vários lugares, continua trabalhando normalmente, emitindo nota fiscal, isso não é um problema. Bem, vamos lá. A gente estava falando agora há pouco... 144 mil reais. A Thaís acabou de me corrigir aqui. Pode cantar a cola, é mais fácil, tá? Então, vamos lá. A CLT, ela teve suas alterações ao longo dos anos. O MEI veio para poder favorecer aqueles pequenos empresários que estavam iniciando, mas acabou sendo utilizado de uma outra maneira. Hoje, mais de 90% das empresas, dos CNPJs, porque um CNPJ, o CNPJ da Sadia, tem a mesma quantidade de dígitos que o CNPJ do Joaquim, que é pedreiro, que trabalha lá, tem a mesma quantidade. Afinal, ambos são é uma empresa como qualquer outra. Tem as obrigações fiscais diferentes, mas é uma empresa como qualquer outra. Hoje, mais de 90% das empresas do Brasil, dos cadastros nacionais de pessoas jurídicas do Brasil, não possuem funcionários vinculados. Mais de 90% hoje ganham um salário mínimo até 2 salários mínimos por mês. Não dá para caracterizar isso como uma empresa propriamente dita, né? Por mais, tudo bem, poderia ser alguém começando, mas quando isso é constante, começa a se tornar um pouco diferente. Eu vou fazer uma pergunta para você, Leacon, que eu sei que você não fica em cima do muro. Você é um contador experiente, entende desse negócio. A tua visão pessoal, você é um cara que é favorável ao MEI ou é contrário ao MEI? Eu sou totalmente favorável ao MEI. O MEI foi um dos melhores projetos que foram criados até hoje. Ele foi alterado 2 vezes pela Lei Complementar 147 de 2014 e pela Lei Complementar 155 de 2016. As 2 alterações foram pertinentes, inclusive no que é pertinente ao poder público municipal, aos direitos do MEI nas inscrições, a facilidade de ter um alvará, muitas vezes pode ter uma dificuldade uma empresa maior de começar. Não tem
como um empreendedor pequeno, alguém aqui de Peruíbe, por exemplo, ou de Itanhaém, Itariri, Santos, que seja, começar um negócio grande sem ser MEI. A não ser que a pessoa já tenha um capital vindo de uma herança, enfim. Mas alguém que está começando do zero absoluto... É o melhor caminho. Não tem. O MEI é o melhor caminho. Porque você vai pagar uma taxa fixa e daí quando você crescer, você desenquadra, vira ME, PP, sobe na vida. Agora, a questão não é a seguinte. A questão não é o MEI. A questão é a reforma trabalhista. A gente está utilizando hoje de um artifício que foi criado para defender pequenos empreendedores para ser utilizado de uma outra maneira. CLT. Mas o MEI é uma das melhores coisas criadas. Políticas públicas para resolver esta precarização do trabalho? Hoje eu acredito que não. A gente não observa que existam, né? Existe o Ministério do Trabalho, que até pouco tempo, o Ministério do Trabalho, no início da gestão atual do nosso presidente Jair Bolsonaro, ele se transformou em Secretaria de Trabalho e Emprego. Ele passou a ser uma secretaria do Ministério da Economia, certo? Até então comandado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o ministro da Economia até hoje, inclusive. Depois o Onyx Lorenzoni assumiu como o ministro do Trabalho. Isso foi no fim de 2020, salvo engano, né? Até por conta da questão da pandemia, tiveram várias medidas provisórias que foram elencadas, não deu para o Ministério do Trabalho, para a Secretaria do Trabalho continuar, teve que novamente voltar a ser um ministério. Que é importante, o Ministério do Trabalho ser um ministério. Até para o desenrolar das coisas, né? Mas assim, a reforma trabalhista ela deu uma certa abrangência. Hoje, um trabalhador pode ir no Ministério do Trabalho reclamar, né, pleitear seus direitos, mas muda um pouco o quadro no que é pertinente à questão da terceirização. É até importante dizer que nós temos muitos casos que o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, perdão, ela tem comprovando-se os vínculos, mesmo que a pessoa seja PJ, o Ministério do Trabalho tem considerado que, olha, era para ser CLT, né? Pode considerar, depende do caso. Por isso que é muito importante a gente aqui, é óbvio que a gente vai ter que fazer o merchan, né? A Central do Empreendedor, contabilidade da qual a Thaís e eu fazemos parte, a gente tem um carinho muito especial com o empreendedor, justamente para justificar o que é ou não é passível hoje, por exemplo, de ser contratado como MEI. Porque não é porque tem pessoas utilizando desse artifício de maneira irregular que não é um artifício que possa ser utilizado de maneira legal. Você contratar, por exemplo, uma faxineira que faz um serviço semanal na sua casa, com ela sendo MEI, pagando o MEI dela, tendo nota fiscal emitido e tal, não é irregular. Você pode, é certo, é melhor para a própria faxineira, para a própria diarista, que vai conseguir recolher o INSS dela, emitir a nota, até crescer no seu empreendimento. Não deixa de ser um empreendimento. O que é irregular, você, por exemplo, contratar um funcionário fixo, que trabalhe vou pôr regularmente. Na minha loja e ela vai pagar em PJ. Não pode. Não pode. Tá feito. Duas perguntas aqui básicas para a gente encerrar este assunto. A primeira que eu quero fazer é o seguinte. Vamos lá, digamos que eu fosse PJ. Eu estou oferindo um valor via mês que, evidentemente, no fim de 12 meses corrente, é superior aos 88 mil. 81. Hoje, 81. 81 mil. Se for, vamos lá, foi 82, o que acontece com a minha empresa? Tá, então, você ultrapassando até 20% dos 81 mil, me ajuda a fazer a conta, eu acho que dá 97.200, pode estar errado. Tá, você ultrapassando até 20% dos seus 81 mil, você vai desenquadrar para o ano seguinte. O que significa isso? A partir do ano seguinte, a sua empresa se mantém no Simples Nacional, o MEI é o do Simples, se mantém no Simples Nacional, mas passa a ter obrigatoriedade de escrituração de livro contábil, 97.200, né? Eita, acertei a conta. É bom, hein? Então, passa a ter escrituração é de bom, livro, memória boa. livro contábil, livro fiscal, passa a ter obrigação de recolhimento de imposto por faturamento. Então, cada nota que você emite, você vai pagar de 4% no caso de venda, 6% no caso do serviço, do seu faturamento, certo? Então, você vai pagar outros encargos, certo? No ano seguinte. Se você ultrapassar os 97.200, você já ultrapassou mais do que 120% do seu limite original. E daí você é obrigado a desenquadrar retroativo, ou seja, tudo aquilo que você recolheu durante o ano calendário é perdido. Você é obrigado... como se fosse uma Simples Nacional. Uma ME desde o começo do ano. Você tem que voltar desde o começo. E para terminar agora, o cidadão lá, a dona Joana tem uma empresa que ela faz a cocada dela, vende o valor, como que ela faz para abrir
ao MEI? O que é necessário? É necessário ela ter um contador? O que é? Ela tem 2 opções hoje no município. Na verdade, ela tem 3. Uma delas eu não recomendo de forma alguma, que é tentar fazer sozinha. Eu não recomendo, tá? Existem 2 possibilidades. Porque depois que dá problema... Não, é muito complicado. Trolha grande. É muito complicado você resolver um problema. A gente pensa que o MEI é uma coisa simples, não é tão simples assim. Tem as suas obrigações. Primeira possibilidade que eu te dou, que de repente, se você tiver uma condição melhor, não é muito caro, procurar uma contabilidade no município. Como a Central do Empreendedor. A Central do Empreendedor é uma opção, né? Mas temos várias contabilidades no município qualificadas para poder atender, certo? O primeiro atendimento, a abertura é gratuita em qualquer contabilidade que seja inscrita no Simples Nacional aqui no município. A prefeitura dá uma lista de contadores, certo? Você pode até a prefeitura pegar uma lista de contadores. Tem lá a Central do Empreendedor? Tem lá a Central do Empreendedor, pode escolher nós, certo? Daí a abertura é gratuita e você vai pagar uma mensalidadezinha para um contador fazer a sua contabilidade, emitir suas guias, os chamados honorários, certo? A segunda possibilidade, se você tiver com uma grana curta, não quiser ainda ir por esse caminho, não vai precisar de extrato bancário, não vai precisar de uma conta no banco, não precisa da assinatura do contador, tem uma possibilidade que é gratuita e segura, que se chama Sebrae, certo? O Sebrae fica na Rua Jaçanã, número 31, salvo engano. Thaís vai me falar de novo. Com a minha colinha é a Thaís hoje, tá? Rua Jaçanã, número 31. É um chaveiro, né? Um chaveiro com a cola. Rua Jaçanã, número 31, aqui no município de Peruíbe, tá? Fica ali, sabe a Sabesp? Ali na ruazinha lateral da Sabesp. O Sebrae, ele faz a abertura e ele emite as guias gratuitamente. O que ele não vai te dar vai ser assessoria contábil. Ou seja, se tiver um problema, não é lá que você vai resolver. Não, o Sebrae consegue localizar o problema. De repente ele não vai conseguir resolver, mas pelo menos você tem certeza que as guias estão pagas, que tá tudo em ordem, que não vai ter nenhum BO maior. É melhor isso do que tentar sozinhas. Jaçanã, número 31, certo? Acertei de novo. Ô, Eliacom, deixa eu te perguntar. E as questões ligadas à aposentadoria? O INSS, o antigo INPS, que agora é INSS. A pessoa consegue recolher sendo MEI? O MEI, ele vai emitir uma guia mensal chamada DAS, que é o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, DAS, certo? Nessa guia está inclusa o INSS do proprietário, ou seja, do empreendedor beneficiado, e ou o ISS, por causa do serviço, que é R$5, ou o ICMS, por causa de vendas, que é R$1. Se tiver as duas atividades, R$6. E mais o INSS. Vai dar uns R$64 mais ou menos ali para você pagar por mês e você vai recolher por um salário mínimo. Por quê? Porque o INSS no MEI é de 5,5% do salário mínimo. Você recolhendo como autônomo é 11%. Então é metade de um salário, metade do percentual, mas é o mesmo salário que você garante lá no INSS. Já vai estar contando sua contribuição, fique tranquilo. Aí, esse foi o nosso Eliacom Zanelato da Central do Empreendedor. Deu uma verdadeira aula hoje pra gente aqui de como você se regularizar, ter seu MEI, ter suas garantias, principalmente no que concerne o INSS, que muitas vezes, né, Eliacom, a pessoa precisa ficar afastada por algum motivo. O INSS é de certa forma, uma seguradora da vida do trabalhador, né? Fala pro pessoal ou como entrar em contato com a Central do Empreendedor. Central do Empreendedor, DDD 13, número 99774-4573. DDD 13, o número é 99774-4573. Chama a gente no WhatsApp que a gente vai fazer o possível para que sua empresa possa crescer cada vez mais. É isso aí, eu recomendo, porque ele é o contador das nossas emissoras de televisão, profissional altamente qualificado, ele e a Thaís, e sabe muito do negócio, que é importante. A gente precisa escolher gente técnica que saiba do que está falando. Eliacom, fica aí, muito obrigado. Semana que vem tem mais Eliacom, que nós vamos entrar num outro assunto, dessa vez não, né? De grande importância para a população, assim como foi o assunto do MEI. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver uma reportagem agora a respeito do baterista de um grande artista internacional que deu uma passada em Peruíbe. Será que é verdade ou é mais uma história de louco do nosso velho Contreiras? Vamos acompanhar, enquadra na mira. Ele disse se chamar Bernie Taupin, ex-baterista do Elton John. Talvez exista até uma certa semelhança se repararmos bem. Mas se for um personagem, convenhamos, ele não sai dele faz tempo.
já participou de diversos programas de TV. The moment. Elton John in Copenhagen. Thank you very much. I wait for me in Renaissance, okay? Go there and go to interview. Hoje, nossa produção vai aprontar uma com ele. Olha, estamos aqui com aquele que diz ter sido baterista do Elton John. E vamos perguntar ao Padre Marco. Padre Marco, o senhor acredita mesmo que ele tenha sido o baterista do Elton John? Quem sou eu para duvidar, não é? De alguém. Então, eu posso até acreditar, mas vamos ter que constatar, né? Vamos procurar algum vídeo na internet, alguma coisa no YouTube, né? Com certeza. Oh, me permite dizer o seguinte, gozado, isso são palavras de um padre, realmente, que se posicionou de uma forma adequada. Bom, então vamos agora na Panorama Musical, ver se esse camarada aqui mesmo é bom de instrumento. Então nós vamos ver se o Bernie Taupin, cara, é realmente baterista do Elton John. Vamos lá? Então vamos. Vamos lá. Olha, estamos aqui com o Andrei, que é da Panorama, entende tudo de instrumentos. Andrei, você acredita que essa figuraça aqui foi baterista do Elton John? Eu acho que um bom músico, ele tem que responder tocando. Que o cara que fala, não faz. Músico de verdade, senta na bateria ali, meu irmão, e toca pra gente ver. Thank you very much, and it is a pleasure in symphony from the Paul McCartney, Elton John, Aerosmith. Feel and free, I prove right now. I play Monster, I see you in Rock and Rio. What do you think about the Drake? Clap your hand. My favorite place, Madison Square Garden. Olha aí, como disse o Andrei, que entende de música, de instrumentos, nós estamos aqui agora para ver que o Bernie Taupin conhece, domina e é tudo isso que ele diz ser. Vamos ver? Vamos tirar a dúvida? Então vamos lá. É isso aí. Mas, Kristen, sinceramente, olha, tô arrepiado. Me acompanha, tô arrepiado, meu. Esse cara é bom demais. Olha aqui. Escuta, eu vi que você, a hora que ele começou a tocar, eu percebi que você tomou um susto pro bem, ou não? O cara toca bem, gostei. É isso aí. Vamos, mais um aqui. Eu percebi que você também ficou assim, estupefato quando você viu que ele toca mesmo, hein? Toco muito. Conhece? Quem? Ele conhece do instrumento? Conhece, tem um conhecimento muito bom.
Olha só, hein? Only 90 grams love of the war. The favorite place, the Metzger's. Hello, Kahara family. From Magali Christian Charles. It's a pleasure to introduce myself. Sir Bernie Tompe the White. Elton John Jr. in Brazil. Reginald Kanda White. David Gilmour. Luis Lucas. And Teddy Morgan Kahara the White. Onde você estudou bateria? Foi em Londres? Sì, parla italiano, che succede questo? Ma In Italia? London, no man, the Hoyo Academy, the same rock man, bro, they got beat em, now. Hello, Kimberly Tiffany, the Kahana family. Usted habla español Sí, también? hablamos español. ¿También habla español? Sí, hablamos español. Nosotros hablamos español. Y je parle français, come te dico très bien, tutto è tranquillo, non très fatigué. Parliamo italiano perché tutto quello è 48, più bello ragazzo bambino. Do you speak English? Yes, of course I do. From England, sir. I have a queen. I don't have a cachaça lula. No, Será que sanamos a dúvida? Ele é ou não ex-baterista de Elton John? Olha aí, pra quem duvidava que o Bernie era um simples imitador, ele calou até a voz do nosso apresentador Kristen Charles. Elton John in Brazil, Bernie Tauber the White, play Paul McCartney, Elton John, Aerosmith. I'm still standing, the baby got the bread to sand. It's a pleasure, Brazil. I see you in Rock and Rio. Hello, Christian. Hello, Namida. Rock and Rio. The Bernie Tauber the White, Kahana family. I love you. É só neste programa que você vai ver isso. Sai de um assunto extremamente sério e vai para um cara mais louco que o Batman. É brincadeira, viu? Olha, esse programa, vou falar para você, uma baixaria. Minha mãe já disse para mim, muda de emprego. Vai fazer qualquer outra coisa mais digna, mas sai dessa baixaria. Minha mãe não tá errada não, sobrecidente. Ela tá falando a verdade. A véia nunca erra. Errado sou eu. Ó, muito obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tenho absoluta convicção que ele há de querer. Tchau, tchau.